Tá bom. Pode ser? Rubens, hoje, para ganhar uma eleição, o candidato, qual que é mais importante para ele? É ter alianças ou ter investimento na campanha? Os dois. A aliança é fundamental. A aliança, ela traz recurso. Um partido pequeno, principalmente, faz alianças, faz coligações, porque quando ele se coliga com uma estrutura maior, ele tem o recurso dessa coligação disponível também para os seus candidatos. Então a coligação é mais importante, mas evidentemente é importante por causa dos recursos também. Hoje o PDSC é ligado a algum partido? Não, o PSDC é um partido completamente independente. Nós já fizemos uma coligação com o PSDB na Prefeitura de São Paulo em 2008, com o Alckmin, quando o Alckmin perdeu para o Kassab, né? Nós estávamos junto com o Geraldo Alckmin, numa coligação que foi interessante. Nós tínhamos, até então, uma identificação maior até com o PSDB, tá? Mas na eleição passada, na eleição de 2010, nós fizemos uma coligação com o PT em São Paulo, com o Mercadante, porque nós estávamos em vários estados também com o PT. E nós procuramos ter uma certa coerência, apesar, eu falo certa coerência, porque hoje o sistema partidário ele é tão mutável de região para região, que é quase impossível você ser nacionalmente coerente com os partidos políticos. E como eu disse há pouco também, como os partidos, como os candidatos hoje são mais fortes que os partidos, né? Então você tem que trabalhar de acordo com a possibilidade. Mas a Democracia Cristã é um partido livre. Nós, no segundo turno, por exemplo, no ano passado, o Emael foi candidato a presidente da República. No segundo turno nós não fizemos uma coligação com a Dilma, nem com o Serra, entendeu? Ficamos pura e simplesmente à parte. E é possível unir religião e política? Veja, da forma que a democracia cristã atua, nós não nos envolvemos em religião. Nós não temos, por exemplo, um culto religioso. Nós temos sim o princípio dos valores humanísticos do cristianismo. Ou seja, a nossa identidade de ser social, democrata e cristão é como nós falamos, que a democracia cristã é internacional. E quando ela foi fundada reunindo os comunistas e reunindo os capitalistas, procurando tirar o que é de melhor do capitalismo e o que é melhor do socialismo, do comunismo. E isso só foi possível através dos valores humanísticos do cristianismo baseados na solidariedade. Então, nós não somos um partido religioso, nós somos defensores do cristianismo. E é por isso que nós temos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, todas as correntes cristãs. Existe algum deputado eleito na Câmara Federal? Não. Como disse, nós estamos reconstruindo o partido. Nós temos deputados estaduais, temos vereadores, alguns prefeitos, mas nós temos aí em 2012 a possibilidade de alguns prefeitos importantes, em algumas cidades importantes. E São Paulo, nós ainda não definimos se nós vamos ter um candidato a prefeito. Nós estamos lutando por isso. Queremos ter um candidato que tenha os princípios da democracia cristã, mas ainda nós não definimos. Ou talvez a gente possa compor, porque o cenário político ainda está se formando, né? Mas nós estamos reconstruindo a democracia cristã. A democracia cristã já teve senadores, governadores, deputados federais, foi forte no Congresso, né? Mas isso morreu e nós reconstruímos a democracia cristã e estamos isso lentamente, de uma forma muito equilibrada, muito ética, né? E o Emael deve sair para 2014? É muito cedo ainda. A princípio não. A princípio nós vamos trabalhar muito para a campanha em 2012, porque você sabe que a base de uma campanha estadual e federal, que vai acontecer em 2014,
A base disso é a eleição municipal do ano que vem. Então nós queremos passar essa parte da eleição municipal para ver o tamanho que a gente vai ter e quais serão as nossas necessidades em 2014. O nosso objetivo em 2014 é eleger deputados federais, essa é a proposta, né? Termos a possibilidade de ter 1 ou 2 senadores. Nós quase tivemos um senador no ano passado, lá no Rio Grande do Norte, foi o terceiro mais votado, mas foi assim uma disputa muito acirrada, né? Mas o nosso foco é ter um forte peso no Congresso, ou ter representantes no Congresso, para depois a gente pensar em alguma coisa maior. Ainda é cedo, ele tem hoje 72 anos, terá 74, 75 anos lá, então a idade não é problema para ele, porque realmente ele é uma pessoa com muita capacidade, com muito vigor, e eleição política é uma coisa que ele leva muito a sério. Vamos primeiro passar pelas municipais. Para finalizar, quais as dicas que você dá para o aluno que quer seguir essa carreira de marketing político? Primeiro, assim, quando você... Quando comecei a atuar com marketing, eu me especializei em algumas áreas. Eu, por exemplo, conheço profundamente o marketing rural. Trabalhei muito com o marketing farmacêutico, com a indústria farmacêutica. E uma das coisas que me fizeram ganhar alguns prêmios e ter um destaque nessas áreas foi conhecer muito a agricultura, no caso rural, a pecuária e as atividades e produtos voltados para esse mercado. Bem como para a indústria farmacêutica, é bem verdade que eu também enveredei por essa área, porque como eu sou narrador, eu me especializei em narração científica. Então eu cheguei a escrever sobre anatomia, fisiologia e patologia. Então, o conselho que eu dou para qualquer segmento é você conhecer. E a política em especial você precisa conhecer. A política ela é fundamental que nós tenhamos o conhecimento primeiro como um ato de cidadania. A gente não pode hoje admitir um estudante não conhecer a estrutura política e a democracia ideal para o seu país. Isso é fundamental. Eu acho que há um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, nós fomos assim um pouco mais participativos. É bem verdade, porque nós estávamos no meio de uma revolução, nós estávamos num regime de exceção, então a gente realmente tinha aquele vigor da juventude de ser contra a força militar, né? Mas hoje a gente sente que o jovem não tem muito interesse e a política vira assim uma gozação. E a gente não pode levar na base da brincadeira uma coisa tão séria como a política. Se o cenário está aí com pessoas que nós achamos que não devem ser representantes do povo, a culpa é nossa. Nós temos que ter essa participação. E a força partidária, os partidos é que precisam crescer, os partidos é que precisam se solidificar, procurando defender a sua bandeira e esclarecer isso para a população. E quando o jovem começa a se interessar pela disputa política dentro de um centro acadêmico, pela política de associações, ser um defensor da sua classe, ele começa a se envolver com a política em si, né? Porque a política não é só a política partidária, né? Mas quando ele começa a se envolver, ele começa a sentir que ele tem uma responsabilidade perante a sua rua, perante o seu bairro, perante a sua cidade, perante o seu estado e perante a sua nação. E é isso que faz o conhecimento da política. Então, o primeiro passo, acho que é conhecer um pouco sobre política, é ler, né? Saber o que acontece no Brasil, o que acontece no Congresso, porque muita coisa acontece no Congresso e é aprovada e a população não sabe. Se não é a imprensa divulgar, e hoje a gente sabe que a parte política dos jornais, das revistas semanais, não é muito lida, né, pelo jovem. E isso deveria ser a primeira coisa a ser lida para saber o que está acontecendo no país. Então, esse conhecimento, essa conscientização, esse ato de cidadania é fundamental para que a gente possa, amanhã depois, ter orgulho do nosso voto. Porque hoje a gente não tem orgulho do nosso voto, ele escolhe mal. A gente vota, é obrigado a votar, então
pega lá, ou então aquele que é mais bonitinho, ou aquele que joga no Corinthians, joga no Palmeiras, joga no Flamengo, ou aquele que foi artista, e isso infelizmente não é o melhor para nós. Qual a análise do senhor desse movimento de pessoas que vão às ruas contra a corrupção e se dizem apartidárias, do movimento chamado Anônimos? Eu acho isso já um princípio de cidadania. É uma forma de nós nos rebelarmos. Eu acho isso saudável. Isso é a forma democrática de você se manifestar contra um estado de coisas que estão aí. E sem dúvida alguma, a corrupção não é uma exclusividade do Brasil, mas o exagero da corrupção brasileira, nós já perdemos o limite, nós já perdemos uma noção do que é ter um governo, ou governadores, ou políticos com tanta capacidade, com tanto poder na mão para decidir. A reforma política partidária é uma necessidade do Brasil. E isso os jovens precisam fazer. Nós precisamos fazer. Nós precisamos sair às ruas, se necessário, sem a bandeira política, sem a camiseta política, mas com uma bandeira da democracia, com a camiseta da democracia, para um Brasil melhor. Beleza. Obrigado. Obrigado. Um abraço para vocês.